E aí, galera, tudo bem? Voltamos para a nossa maravilhosa trigonometria, tá? Eu vou voltar do slide final do último bloco para a gente reforçar a ideia do círculo trigonométrico. Tá? Eu preciso que você realmente entenda isso de verdade. É muito importante que você entenda. Se você entender esse começo, o restante da trigonometria fica muito mais fácil, tá? Isso não é papo de professor, não. É papo de amigo de verdade. Se você entende exatamente esse conceito inicial, o restante fica muito mais simples. Tá? Então, eu vou voltar para o slide anterior, exatamente o que estava escrito nele, para você mais uma vez entender. Olha para mim. Olha lá. Tá o círculo trigonométrico aí. A gente marcou o ângulo alfa. Quando a gente marcou o ângulo alfa no sentido positivo, no sentido anti-horário, a gente determinou esse afixo, que é o afixo do ângulo alfa. E aí, uma vez que você faz isso, você pega a projeção do afixo nos eixos. Quando você projeta o afixo nos eixos, esses tamanhos que você obtém são o seno e o cosseno de alfa, tá? Só para você entender, por exemplo, como é que funciona isso, vou fazer um exemplo no cantinho aqui, ó. Um exemplo no cantinho. Vamos lá. Vamos fazer um círculo. Né? Aqui os eixos. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. Tá lá. Pronto. Vou marcar, pessoal, olha que beleza. Vou marcar um ângulo de 30 graus. Um ângulo que você conhece bem. 30 graus. Tá? Beleza? A pergunta é a seguinte. Quando você fizer essa projeção aqui e fizer essa projeção aqui, vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta, quanto é que vale esse tamanho? Quanto é que vale esse tamanho aqui? Esse tamanho é x, esse tamanho é y. Repara que se você, num primeiro momento, você não entendeu muito bem o que acontece, você pode ficar um pouco perdido. Mas se você entende realmente o que é o círculo trigonométrico, né? Você entende que, olha, bom, se esse é o ângulo de 30 graus, beleza, esse aqui é o afixo do ângulo de 30 graus. Maneiro. Quando você faz a projeção do afixo nos eixos, esse tamanho todo aqui, que ele chamou de y, ele representa o que de 30 graus? Ele representa o seno, porque ele está no eixo dos senos. Então, esse cara aqui, ele representa o seno de 30 graus. Opa! O seno de 30 graus vale quanto? Vale quanto? Vale 1/2. Show de bola. Então, esse y que a gente queria saber, ele vale meio. Legal. Quando você pega esse pontinho, que é o afixo de 30 graus, e projeta no eixo dos cossenos, esse tamanho todo aqui, que eu chamei de x, é o que do 30 graus? Ele é o cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, você sabe muito bem que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Olha lá. Um tipo de problema que ele é muito simples, mas ele, na verdade, é um problema simplesmente da definição do círculo trigonométrico. Tá? Se você entende exatamente o que é o seno e o que é o cosseno, a linha do seno e a linha do cosseno, pronto, o círculo ficou muito mais simples. Tá bom, pessoal? Então, olha para mim. Círculo trigonométrico, basicamente, ele é um círculo com um par de eixos. Eixo horizontal é o eixo dos cossenos, eixo vertical é o eixo dos senos. Tá? Só que você sabe que existem várias outras relações trigonométricas que são, além do seno e do cosseno, existe a tangente, e além do seno, do cosseno e da tangente, existem os inversos. Né? O inverso do seno é a cossecante, o inverso do cosseno é a secante, e o inverso da tangente é a cotangente. Então, eu vou fazer um círculo trigonométrico um pouco mais completo, para que você possa entender realmente o que você pode aplicar de mais coisas no círculo trigonométrico para encontrar visualmente, como a gente fez aqui, tangente, cotangente, secante, cossecante, que eu acho que é uma tarefa um pouquinho mais elaborada, mas de toda forma é uma tarefa simples, se você sempre se ligar no afixo do ângulo que você está marcando. Beleza? Dá uma olhadinha no próximo slide aí, pessoal, por favor. Olha aí. Fiz agora um círculo trigonométrico um pouco mais elaborado. Olha, mais uma vez, está aqui o círculo trigonométrico, tá? Círculo trigonométrico. Uma coisa que é muito importante, que a gente acabou não falando, né, no slide anterior, e eu vou até voltar no slide anterior para você reparar, porque o desenho está um pouco menos poluído, é o seguinte. Se você olhar o tamanho verde que está aqui, que é esse tamanho verde aqui, à medida que esse ângulo vai se aproximando desse carinha aqui, que é o ângulo de 90 graus, esse tamanho verde, ele atinge o seu máximo valor possível,
que é o valor de uma unidade, que é o raio do círculo. À medida que esse ângulozinho vai se afastando e vai descendo, por exemplo, pega um ângulozinho aqui, ó, pega esse ângulozinho aqui, que tem esse afixo aqui, né? Então, esse ângulo todo aqui. Se você pegar o afixo desse cara e projetar no eixo dos senos, olha só, eu estou abaixo da origem, portanto, eu tenho um valor negativo aqui. E à medida que esse pontinho vai se aproximando desse cara aqui, por exemplo, esse tamanho aqui é o raio do círculo, só que é o raio do círculo embaixo da origem. E esse tamanho aqui teria um tamanho de menos 1. Então, para cima, o seno vai no máximo até 1. Para baixo, o seno vai no mínimo até menos 1. E, Sandro, eu sabia disso. Eu sabia que o seno de um ângulo, ele varia de menos 1 até 1. Isso é verdade. Ou seja, não importa quão grande seja o ângulo, o seno vai no máximo até 1 e no mínimo até menos 1. A mesma coisa acontece com o cosseno. Se você reparar com atenção, o cosseno ele vai no máximo até 1 e vai no mínimo até menos 1. Então, mais uma vez, o cosseno vai no mínimo até menos 1 e no máximo até 1. Ou seja, olha para mim, o intervalo de variação máximo de seno e cosseno é de menos 1 até 1. Então, o menor seno possível é menos 1, o maior seno possível é 1. Isso é uma informação preciosíssima quando a gente começar a estudar função trigonométrica. Então, já fica com isso na cabeça, porque o maior intervalo de variação de seno e cosseno é o intervalo de menos 1 até 1. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá voltar para aquele nosso slide próximo. Dá uma olhadinha aí. Fiz um círculo trigonométrico um pouquinho mais elaborado. Por que um pouco mais elaborado? Porque além do eixo dos cossenos, que é esse eixo que está aqui, e do eixo dos senos, que é esse eixo que está aqui, né? A gente traçou outras duas retas. Olha para essa reta aqui, que eu estou sinalizando com uma setinha vermelha, que é essa reta aqui. Ela é perpendicular ao eixo dos cossenos e ela tangencia a circunferência bem nesse pontinho Q aqui, tá? Essa retinha aqui é uma reta perpendicular ao eixo dos cossenos e é tangente à circunferência desse ponto. E também olha para essa reta aqui, que eu estou sinalizando com essa setinha vermelha, tá? Essa reta aqui ela é perpendicular ao eixo dos senos e ela é tangente à circunferência exatamente nesse pontinho aqui, tá? Essas duas retas, por definição, são os chamados eixo da tangente, que é esse eixo aqui, e esse eixo aqui é o chamado eixo da cotangente. Tá bom? Beleza? Olha para cá. Eu acho que uma dificuldade também grande dos alunos em trigonometria é entender que certas coisas são definições, né? Poxa, mas por que esse eixo é o eixo da tangente? Bom, esse eixo em particular, ele é o eixo da tangente, porque por causa das definições de eixo dos senos e eixo dos cossenos, quando você faz a conta da tangente do ângulo, calha de o segmento em cima desse eixo ser o eixo, né, ser o tamanho da tangente do ângulo, tá? Então, isso, na verdade, é mais fácil você entender como uma definição. Esse eixo vertical, tangente à circunferência naquele pontinho, é o eixo das tangentes, e o eixo horizontal, tangente à circunferência lá na sua parte superior, é o eixo das cotangentes. Então, como é que você faz de uma forma bem mais simplificada, como é que você entende tangente e cotangente de ângulos dentro do círculo trigonométrico? Dá uma olhadinha aqui nessa figura, tá? Olha, a gente marcou nessa figurinha o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, tá? Ângulo θ. Então, esse ponto P, ele é o afixo de θ. Lembra dessa nomenclatura? É o afixo de θ. Quando você faz a projeção do afixo nos eixos, você encontra o seno de θ, você encontra o cosseno de θ. Tá certo? Beleza? Legal. Agora, presta atenção, pessoal. Presta atenção que nessa figura existem outros dois pontos, que são os pontos R e T. O ponto R, presta atenção, ele é obtido quando você prolonga o raio que define esse ângulo θ até bater no eixo das tangentes. Quando você prolonga o raio que define o ângulo θ, ou seja, prolonga esse raio, que tem esse afixo aqui, prolonga até bater no eixo das tangentes. Quando você pega esse cara aqui,
O segmento formado em cima do eixo da tangente, que é esse segmento verde que eu estou marcando aqui, ele é a tangente do ângulo θ. Por isso que, por exemplo, ele pegou esse pontinho aqui e disse que esse tamanho é tangente de θ, porque, de fato, esse tamanho é igual a esse. Então, como é que você encontra visualmente a tangente de um ângulo no círculo trigonométrico? É muito simples. Você pega o raio que determina o ângulo, prolonga esse raio até bater no eixo da tangente. Esse segmento verde é, por definição, a tangente de θ. Tá bom, Sandro, entendi. E o ponto T, como é que você faz? Continua prolongando. Você vai prolongar esse raio que define o ângulo θ, agora até bater no eixo das cotangentes. Cara, agora é analogia. Se quando bateu no eixo da tangente, aquilo era tangente de θ, quando bate no eixo das cotangentes, esse segmento roxo que eu estou marcando, ele é exatamente o quê? Ele é a cotangente do ângulo θ. Tranquilo, pessoal? Então, olha para mim. Tangente e cotangente você encontra simplesmente fazendo isso. Você prolonga o raio que determina o ângulo até encontrar o eixo da tangente ou o eixo da cotangente, e aquele segmento formado é a tangente ou a cotangente do ângulo que você quer. Então, basicamente, você calcula senos e cossenos fazendo projeção do afixo nos eixos. É uma palavrinha, uma expressão que eu vou usar bastante durante as aulas, projeção de afixo nos eixos, tá? E como é que você encontra tangente e cotangente? Simplesmente prolongando o raio até encontrar esses eixos considerados, tá? Então, lembra, seno e cosseno, o intervalo de variação de seno e cosseno vai de -1 até 1. Se você perceber essa figura que eu fiz, dá uma olhada nela, por favor, rapidinho. Quando você faz isso, se você traçar ângulos cada vez maiores, por exemplo, pegar um ângulo bem grande aqui, ó, esse ângulo aqui, ou esse ângulo aqui, cada vez maior. Quando você vai aumentando esses ângulos, você consegue perceber que a tangente vai ficando cada vez maior, né? E o contrário também é verdade. Se eu pegar um ângulozinho aqui embaixo, ângulos cada vez menores aqui, cada vez mais negativos, as tangentes vão ficando cada vez mais negativas. Isso quer dizer, então, que a tangente não tem um intervalo de variação fechado. Na verdade, a tangente pode ser tão grande quanto você quiser, tão pequena quanto você quiser. Agora, fica ligado que quando o ângulozinho é um ângulo de 90 graus, olha o que vai acontecer, meu camarada. Quando o ângulo é um ângulo de 90 graus, por exemplo, aqui, 90 graus, a pergunta é a seguinte: se você prolongar esse raio até encontrar o eixo das tangentes, olha o que vai acontecer. Eu vou tentar prolongar esse cara para encontrar o eixo das tangentes. Só que é fácil perceber que esse segmento e essa reta são coisas que são paralelas entre si, ou seja, eles não têm interseção. E por isso que a gente escreve que a tangente de 90 graus, por exemplo, não existe, porque não existe ponto de interseção entre esse raio que determina o ângulo de 90 e o eixo das tangentes. Assim como, por exemplo, olha, estou andando aqui, cheguei no 90 graus. Esse aqui é o 90 graus. Se eu andar mais um pouquinho, quem seria esse ângulo aqui? Muito fácil, né? Esse aqui é o ângulo de 180 graus. Vou andar mais um pouquinho, parei nesse ponto aqui. Esse pontinho aqui, ele é relativo a qual ângulo? É o ângulo de 270 graus, porque ele é 180 mais 90. De novo, se você quiser marcar a tangente desse cara, olha o que vai acontecer, galera. Eu vou tentar prolongar esse raio até encontrar o eixo das tangentes. Só que, de novo, esse cara é paralelo a esse. Portanto, mais uma vez, você escreve que a tangente de 270 não existe. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, a tangente de 270 não existe. Beleza? Tá? Então, esses dois ângulozinhos não têm tangente, porque o prolongamento desses raios que determinam os ângulos não encontram o eixo das tangentes. Tranquilo, galera? De verdade? Então, olha para cá. O grande segredo do círculo trigonométrico é você tentar se ambientar com esse desenho. Você tentar fazer esse desenho, você tentar projetar o afixo nos eixos, e você, toda vez que for fazer algum problema de trigonometria, não é demérito algum você desenhar um círculo para tentar se encontrar no mundo, tá?
é até preferível que você desenhe o círculo trigonométrico para você não errar besteira, tá? Então, é muito legal que você faça isso, que você aprenda essa ideia básica de seno, de cosseno, de como é que você faz a projeção do afixo nos eixos, para que você não erre essas coisas, tá? Bom, uma coisa que é muito importante dentro de trigonometria é o sinal dessas coisas. Sinal de seno, sinal de cosseno, sinal de tangente. Quando que o seno é positivo, quando que o seno é negativo. E eu vou fazer um quadrinho de sinal resumido para você entender essa ideia dos sinais na trigonometria, tá? Dá uma olhadinha aqui. Preste atenção. O seno, galera, ele é sempre relativo a esse eixo vertical. Então, toda vez que eu desenhar um ângulo e a projeção do afixo no eixo bater aqui em cima, ele vai ter um seno que está na parte positiva. Se ele vai estar na parte positiva, então isso quer dizer que tanto esse cara, quanto quaisquer ângulos que você quiser, de 0 até 180 graus, todos esses caras vão ter senos que são positivos, porque todos eles estão na parte positiva do eixo dos senos. Ao contrário, por exemplo, se você olhar para o 270 graus, qual o seno de 270? É menos 1, porque ele está na parte negativa do eixo dos senos. Então, de uma forma resumida, como é que você pensa no sinal de seno, cosseno e tangente? É simples demais. Vou desenhar 3 círculos trigonométricos aqui, né? Bem resumidos, tá bom? Desenhei aqui, vou pensar no seno, vou pensar no cosseno, vou pensar na tangente, porque se você sabe isso, você sabe todo o restante. Bom, o seno, ele é positivo nessas duas primeiras partes, que são os 2 primeiros quadrantes com os quais você está acostumado lá do plano cartesiano. Então, o seno é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. Maravilha. E, ó, por sua vez, ele vai ser negativo no terceiro e no quarto quadrante. Beleza? O cosseno, como é que o cosseno fica? Agora é só olhar. O cosseno é esse eixo horizontal. Então, da origem para frente, tudo que estiver da origem para frente, o cosseno é positivo. O que está da origem para frente? É o primeiro quadrante e o quarto quadrante. Esses quadrantes aqui. Portanto, o cosseno ele é positivo aqui e ele é positivo aqui. E, obviamente, ele vai ser negativo nos outros 2 quadrantes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pô, maneiro, Sandro. Como é que fica a tangente? A tangente é simples. Você não sabe, desde o nosso primeiro bloco, que tangente é seno dividido pelo cosseno? Legal. Se é seno dividido pelo cosseno, olha para o primeiro quadrante. Seno é positivo, cosseno é positivo, mais dividido por mais, o sinal é mais positivo. Beleza? Depois, no segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, o sinal vai ser o quê? Claramente, o sinal é negativo. Legal? Depois, seno negativo, cosseno negativo, menos dividido por menos, você encontra sinal positivo. E aí, finalmente, menos dividido por mais, no quarto quadrante, o sinal da tangente é negativo. Beleza, galera? Tá? Então, se você entendeu esse quadrinho de sinais, olha para cá. Entendeu o quadrinho de sinais, você vai entender basicamente toda a parte de círculo trigonométrico, lembrando como se calcula seno e cosseno no círculo, como é que você acha a tangente no círculo, tá? Essa parte inicial é uma parte que tem muitas definições. Então, é importante que você aprenda de verdade as definições para que você possa começar a construir os tijolinhos da trigonometria. Tranquilo, galera? De verdade? Bom, uma coisa que é muito importante no nosso estudo de trigonometria é como é que a gente faz relações, por exemplo, como aquela que eu já citei no começo da aula. Poxa, Sandro, meu professor falou que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Como é que eu faço isso só olhando o círculo trigonométrico? Galera, é muito fácil, muito simples, e o nome desse assunto é redução ao primeiro quadrante, ou redução de quadrantes, tá? O objetivo básico do nosso próximo bloco vai ser simplesmente pegar ângulos maiores que 90, maiores que 180, menores que 360, e tentar encontrar uma relação entre esses caras com ângulos que eu conheço. Porque eu conheço 30, eu conheço 45, eu conheço 60, eu conheço os ângulos que estão no primeiro quadrante. Eu conheço poucos ângulos do segundo, no terceiro e no quarto. Eu queria saber se existe uma relação entre eles e como é que eu faço para calcular seno, cosseno e tangente desses caras. Você vai ver que é uma tarefa muito simples e no próximo bloco você vai tirar todas essas dúvidas
e a gente vai fechar esse bloco com exercícios. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí. Grande abraço.